que tá, foi, né? Tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Beni, advogado do NDM Advogados, e tô aqui para trazer para vocês, falar de mais um tema, mais um vídeo aí do nosso escritório. Hoje o tema que eu trouxe para vocês é um tema bastante comentado, que está bastante em alta aí, que são as mudanças no Simples Nacional para 2018. O Simples Nacional que hoje, quando a gente fala de Simples Nacional, a gente já lembra das micro e pequenas empresas, né? Que hoje representam mais de 90% de todas as empresas constituídas no Brasil, né? Então, assim, isso já reforça a importância do Simples Nacional e é o regime mais utilizado atualmente, né? E o Simples Nacional nada mais é do que um regime jurídico único, né? Regime jurídico de arrecadação que contempla em um mesmo pagamento diversos tributos, isso tudo no mesmo recolhimento. No pagamento simples a gente pode encontrar imposto de rendas da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal e o ISS e o ICMS, dependendo do ramo de atividade, né? A principal vantagem do Simples Nacional hoje para as empresas é a redução da burocracia, né? E na maioria dos casos a redução de parte da carga tributária da empresa, né? Isso é bom para as startups que estão começando, que diminui um pouco a burocracia e é menos complexo do que o lucro real e do lucro presumido, e deixa o empreendedor mais focado no negócio, né, no core business da empresa dele. E esse ano, especificamente, o Simples Nacional, com a alteração da lei, que tiveram algumas mudanças nas regras, trouxe para a gente um aumento no limite de faturamento para enquadramento no Simples. Antes, que era de até 3 milhões e 600, hoje a gente tem 4 milhões e 800. Então as microempresas ainda continuam com faturamento anual de até 360 mil, isso não foi alterado, né? E as empresas de pequeno porte têm alteração de 360 mil a 3,6 milhões para 4,8 milhões. Então aumenta o limite de faturamento e com isso as empresas que estão faturando mais ainda continuam podendo optar pelo Simples, né? E cabe um adendo aqui que, com essas alterações também, as empresas que faturam acima de 3,6 milhões, que era o limite da lei antiga, né? Quem faturar de 3,6 até 4,8 milhões tem a obrigação de recolher o ISS e o ICMS de forma separada também. Isso é uma obrigação. Além disso, tivemos mudanças também nos anexos. O anexo 6º foi excluído, contemplava alguns serviços, e as atividades que estavam lá incluídas foram migradas, né, para o anexo 5 e algumas para o anexo 3 também. Então o anexo 6 foi suprimido. Então hoje a gente tem somente 5 anexos, o primeiro do comércio, segundo da indústria, e os 3, 4 e 5 de serviço, contempla as atividades de prestadores de serviço, né? Além disso, o Simples Nacional também abarcou outras atividades que antes não estavam contempladas, como micro e pequenas cervejarias, vinícolas, atividade de representação comercial, atividade de auditoria, gestão, de consultoria também, e as cooperativas, né, que também foram incluídas no Simples Nacional. A mudança mais significativa, que vai gerar mais impacto, acredito, no bolso dos empresários, vamos dizer assim, diz respeito às alíquotas do Simples Nacional. Agora, a gente quer o que a gente chama de alíquota progressiva. Antes a gente tinha nos anexos mais ou menos 20 faixas de faturamento e cada faixa tinha uma alíquota fixa. Então, se a sua empresa tinha faturado aquele valor daquela faixa nos últimos 12 meses, aplicava-se a alíquota fixa que estava contida ali naquele anexo. Hoje não, a gente tem a alíquota progressiva, né, e a forma de cálculo é diferente. Ela leva em consideração uma fórmula que foi criada também, e aí leva em consideração o faturamento dos últimos 12 meses, né, e também, o mais importante, foi criado um valor a deduzir desse cálculo. Então, para exemplificar e ficar melhor, que é um pouco confuso essa nova forma de cálculo, trouxe um exemplo para vocês também. Vou virar a câmera aqui. Acho que está dando para enxergar, né? Esse é um exemplo, é o anexo 5 atual de serviços, e aí ele contempla da primeira até a sexta faixa, de 180 mil até 4 milhões e 800, né? E
na coluna do meio tem as alíquotas e a última da direita os valores a deduzir. Na primeira faixa não tem valor a deduzir, então a alíquota é fixa em 15%. Então, se olhasse somente esse anexo, poderia entender que seria aplicado essas alíquotas que estão aí. Mas essas alíquotas são as alíquotas nominais e não são as alíquotas finais que vão ser aplicadas no caso de cálculo do faturamento. A gente tem essa fórmula, receita dos últimos 12 meses vezes a alíquota da faixa, né, menos aquele valor a deduzir, dividido pela receita dos últimos 12 meses. Então, o exemplo que eu trouxe aí, essa empresa de TI que faturou 200 mil nos últimos 12 meses, ela está enquadrada na segunda faixa, né? Então, a gente pega aí os 200 mil vezes 18%, que é a alíquota da faixa dele, menos 4.500, que é o valor a deduzir, né? Dividido por 200 mil, que também foi o faturamento da receita dos últimos 12 meses. E a gente encontra aí a alíquota de 15,75% e não de 18% que está na linha da segunda faixa, né? Então, essa forma de cálculo pode ser que beneficie algumas empresas também e vai ser variável de mês a mês, entendeu? Então, se o faturamento aumentar ou diminuir, a alíquota também será variável, né? Então, não é essa alíquota fixa que se encontra aí no anexo. Essa forma de cálculo é um pouco confusa, mas de apuração do faturamento e emissão do DAS, esse cálculo já vai ser feito automático no sistema, então assim, não vai ter muita preocupação com isso. Mas para entender mesmo como será a forma de cálculo e a questão da alíquota variável, que isso realmente é o que importa. Além dessa alíquota progressiva, a gente tem também, que eu trouxe do tema do nosso vídeo de hoje, se qualquer empresa pode optar pelo Simples Nacional, né? Como a gente já falou, as empresas com limite até 4,8 milhões, 4 milhões e 800 mil, podem optar pelo Simples Nacional. Faturamentos acima desse valor já tem que optar ou pelo regime do lucro real ou lucro presumido. Além disso, né, além do faturamento também, tem a questão das atividades. Algumas atividades, pela natureza dela, não pode ser enquadrada no Simples Nacional, como é o caso dos serviços financeiros, serviço de transporte intermunicipal, empresa com algum sócio no exterior ou cujos sócios são sócios também de outras empresas e que o faturamento somado já ultrapassa esse teto de 4,8 milhões, também não podem participar do Simples Nacional. E por fim, empresas também com débito no INSS não podem participar. Essas todas têm que optar ou pelo regime do lucro real ou lucro presumido. Um outro ponto, né, a gente saber se o Simples Nacional é o regime mais vantajoso atualmente. A resposta depende, né, porque com as mudanças, com as alíquotas variáveis, depende muito do faturamento da empresa, da folha de pagamento também. Então não tem como a gente afirmar, sem sombra de dúvidas, se é ou não o regime mais vantajoso, né? O que a gente tenta fazer é analisar mesmo a questão concreta da empresa, o faturamento e todas as questões tributárias que envolvem, né? E analisar se é o mais viável, se é o menos oneroso também. E aí vai de acordo com a análise do caso concreto de cada empresa. Não tem como falar se é o regime mais barato, vamos dizer assim. É o menos burocrático. Agora, com essa mudança da alíquota, deu uma dificultada, né? Não é tão simples mais. Mas é o regime menos burocrático, né? O lucro real, o lucro presumido é um pouco mais complicado, mais burocrático também. E por fim, a gente vai falar da questão do PERT, né? Que é o Programa de Refinanciamento das Dívidas Tributárias. O ano passado o governo lançou dos outros regimes, né? Fora microempresa e empresa de pequeno porte. Esse ano quase foi aprovada, passou pelo Congresso, o Congresso aprovou, mas foi vetado pelo presidente, né? Por questões, segundo ele, que as micro e pequenas empresas já tinham um regime diferenciado, já tinha alguns benefícios e não fazia jus a esse programa. Esse programa seria bom porque pode parcelar os débitos tributários, né, das empresas, então facilita muito a regularização, e também a redução de juros e multa, que diminui bastante o valor da dívida. Mas enfim, até o momento não tem nenhuma posição do presidente, se vai propor mais alguma outra medida, mas enfim, o PERT do Simples Nacional foi vetado.
Nenhuma empresa pode fazer esse parcelamento agora e pedir o desconto, juros e multas. Esse é o que temos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não sei se me estendi muito, mas fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Toda semana a gente posta artigo. Temos os e-books mensais também. E estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra gente, entre em contato que a gente tenta ajudar, tá bom? Um abraço, obrigado, tchau, tchau.